Fala galera, vamos falar hoje aqui sobre formatação condicional. Essa é a aula 6 e aí eu vou usar aqui o Excel, porque é quase que a mesma coisa lá do Google Planilhas. Nesse eu vou fazer no Excel, depois eu vou fazer no Google Planilhas para vocês verem que não tem tanta diferença. É o seguinte, vou criar aqui uma breve planilha, vou colocar aqui nome, vou colocar aqui cargo, vou colocar aqui status. É uma planilha de contratação de pessoal. Vou colocar aqui alguns nomes. Maria, Ruth, César, Johnny e Marcos. Vou colocar aqui o cargo médico, enfermeiro, e técnico. Copiar aqui, vou colar para adiantar. E vou colocar aqui o status. O status, vou colocar aqui como aguardando, contratação, aguardando. E vou colocar aqui finalizado. Finalizado. Copiar, Ctrl C, colar. Opa, pronto, do ESC. Vou botar aqui esse menu aqui em cima, esse cabeçalho, só colocar o meio, dar uma corzinha aqui para ele. Pronto. Agora eu quero que visualmente essa coluna de status ela fique de uma cor diferente toda vez que tiver o nome aguardando, tá? Pra gente saber quem é que ainda não finalizou aqui a contratação. Então eu vou selecionar os meus dados aqui, vou vir aqui em formatação condicional aqui em cima e aqui na primeira opção realçar regras da célula, ela já me dá um outro menu aqui com algumas opções, tipo eu poderia, se fosse número, eu poderia colocar é maior do que 2, é maior do que 3, é menor do que 1, ou 2, ou 3, 4. A numeração que tivesse lá, ou está entre 2 e 10, ou é igual a 0, ou que contém o texto. Então, nesse aqui a gente vai utilizar porque a gente está falando de texto na nossa coluna. Então, que contém o texto, um determinado texto. Eu vou clicar nela e ele já vai me dizer aqui, ó, aguardando. O que você quer que aconteça quando essa célula tiver a palavra aguardando? Então, eu vou vir aqui e vou dizer que eu já tenho uma cor de preenchimento. Eu venho aqui, eu vou vir aqui personalizado e quando ela estiver aguardando, eu quero que ela fique um amarelo. Ok, ok e ok. Ó, e ele já fica uma cor diferenciada, então visualmente eu já consigo ver quem é nessa lista, quem é que está aguardando. Aí, por exemplo, se eu quiser, se for inserido uma outra pessoa aqui para contratação, colocar Marcelo, e eu coloco aqui que ele é fisioterapeuta. E aí eu coloco aqui aguardando, aguar, aguardando, ó, ele já segue a mesma regra. Se eu for colocando embaixo, ele já reconhece que essa linha aqui faz parte da planilha e que essa coluna tem essa regra. Então ele já vai colocando aqui. Então se eu colocar aqui que colocar aqui Jardel e aí médico, eu coloco que ele está finalizado, ele já reconhece também que aquela palavra não é aguardando. Então ele já vai colocar, deixar branco. Então eu posso também escolher novamente aqui, a mesma coluna nos dados que eu tenho, é uma formatação para quem está finalizado, por exemplo. Então, eu vou lá, faço uma outra regra, ó, realçar, que contém o texto. Olha, sugeriu aguardando novamente, mas eu posso apagar e colocar finalizado. Finalizado. E aí eu quero que quem tiver o texto finalizado, eu quero que tenha uma corzinha verde aqui. Verde. Ok, ok. E pronto, toda vez que eu colocar aqui é Gabriela. Físio. E se eu colocar aqui que ela está finalizada,
processo dela, ele já vai saber também que essa regra se aplica a essa coluna. Tranquilo? Pessoal, basicamente é isso. Se for uma planilha gigantesca, você vai ter uma opção visual bem melhor para poder estar vendo quem é que está ou não finalizado. É bem útil esse recurso aí, tá certo? Então era isso. A próxima aula a gente vai ver uma outra situação aqui. E até mais. Fica com Deus. Valeu!